As regras existem para nos proteger. É por isso que devemos segui-las. Nas profundezas das montanhas de Montana, há uma cidade pequena chamada Éden. Logo na entrada da cidade, há um antigo e enferrujado pedágio que guarda a única estrada de entrada e saída. Muitos rumores cercam esse pedágio. Alguns dizem que ele mantém o mal longe, outros acreditam que ele nos impede de sair. E há aqueles que afirmam que ele é um portal para um lugar além do nosso mundo. Mas o que sei com certeza é que ele é vital para nossa cidade. Tão importante que operar a cabine durante a noite é uma honra reservada apenas às famílias mais antigas de Éden. Minha família, por exemplo, praticamente fundou a cidade e, como filho do prefeito, finalmente tinha idade suficiente para assumir essa responsabilidade. James, você sabe por que estamos aqui, certo? Perguntou meu pai com sua voz áspera. Ele sempre soava assim, como se tivesse acabado de gritar, o que, honestamente, era verdade na maioria das vezes. Assenti, sabendo que não deveria levar essa tarefa de ânimo leve. É mais do que apenas vigiar o estande. É sobre manter tudo em ordem, certo? Perguntei. Ele confirmou, explicando que essa era uma tradição que protegia Éden por gerações. Quando chegamos ao pedágio, o ambiente parecia inofensivo. Durante o dia, qualquer um podia passar sem pagar, mas à noite, tudo mudava. A cabine era simples, com o cheiro de madeira velha e tabaco impregnando o ar. Papai me entregou uma lista de regras, advertindo para não quebrá-las, independentemente do que eu ouvisse. Enquanto ele explicava, a seriedade em sua voz era quase tangível. As regras incluíam coisas bizarras: não responder ao meu nome, traçar um símbolo à meia-noite, ignorar reflexos no espelho entre 3 horas e 4 horas, e sempre saudar o oficial sem cabeça. Eram enigmas que eu não compreendia, mas meu pai era categórico. Ele acreditava que essas normas mantinham a ordem e nos protegiam. Quando a noite caiu, instalei-me na cabine, preparado para uma longa vigília. As primeiras horas foram tranquilas, mas tudo mudou quando um carro azul passou pelo pedágio. Apesar de ter visto o motorista, não conseguia lembrar nenhum detalhe, exceto um sorriso enigmático. Minha mente parecia bloqueada. Mais tarde, coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. Um sedã verde repetiu o mesmo trajeto inúmeras vezes, com o mesmo motorista, a mesma música, como se estivesse preso em um loop temporal. Então, o oficial sem cabeça apareceu, conduzindo situações perturbadoras com uma precisão que parecia desafiar qualquer lógica. A madrugada trouxe mais bizarrices. Uma mulher desesperada tentou invadir a cidade, batendo contra o pedágio, até ser retirada pelo oficial. Às 3 da manhã, o espelho da cabine revelou uma versão aterrorizada de mim mesmo, batendo freneticamente no vidro. Lembrei da regra de ignorar os espelhos e desviei o olhar, resistindo à tentação de interagir com a imagem. Mais tarde, uma senhora idosa insistiu em me dar uma moeda estranha, mas me recusei, seguindo as instruções. Então, um monstro centopeia, feito de peles costuradas, atacou a cabine, quase destruindo-a, até que tiros e o som do oficial sem cabeça intervieram. Quando o sol nasceu, tudo parecia normal novamente. Nenhum sinal de monstros ou do caos da noite. Ao voltar para casa, meu pai esperava por mim, sua expressão sombria, mas orgulhosa. Você entende por que as regras são tão importantes agora? Ele perguntou. Eu assenti, ainda processando tudo o que vivi. Papai explicou que a criatura centopeia era conhecida como Skintaker, um ser que perseguia a cidade. Quanto ao oficial sem cabeça, ele não era apenas um protetor, mas também um membro de nossa família, cumprindo uma promessa de proteger Éden a qualquer custo. Essa foi apenas a minha primeira noite no pedágio. Agora, eu sabia que estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. Na manhã seguinte, voltei para casa exausto, mas a adrenalina da noite ainda pulsava em minhas veias. Meu pai estava na varanda, aguardando o meu relato. Ele parecia calmo,
mas seus olhos transmitiam uma preocupação que nunca tinha visto antes. James, você aguentou a primeira noite, mas isso é só o começo. Há mais sobre o pedágio e nosso papel aqui do que você imagina. Ele me conduziu para dentro de casa e começou a revelar segredos que jamais imaginei que minha família guardava. Ele explicou que Eden não era apenas uma cidade isolada, mas um ponto de convergência entre nosso mundo e algo além. Há séculos, nossos ancestrais fizeram um pacto para proteger a cidade dos horrores que habitam o outro lado. O pedágio, as regras e até o oficial sem cabeça eram parte de um sistema para manter a paz. Cada regra tem um propósito, James. Quando você quebra uma, não é só você que está em risco, mas toda a Eden. Eu estava prestes a questioná-lo mais, mas um som de metal rangendo nos interrompeu. Era meu rádio portátil, que eu trouxera da cabine. Ele começou a zumbir, mudando de estação por conta própria até parar em uma voz familiar. Era a mesma estação que ouvirá na noite anterior, Rádio Harmony. A voz suave do apresentador ecoou. Parabéns, James. Você passou no primeiro teste. Mas cuidado, o segundo será ainda mais desafiador. Meu pai pegou o rádio, desligando com pressa. Isso não é um bom sinal, ele disse, visivelmente abalado. O restante do dia foi um borrão. Tentei descansar, mas os eventos da noite anterior não saíam da minha mente. Quando o pôr do sol se aproximou, meu pai me chamou novamente. James, esta noite será diferente. Você não estará sozinho. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele abriu a porta e, para minha surpresa, uma mulher estava parada ali. Ela tinha um olhar determinado e carregava uma pequena mala. Esta é Clara. Ela será a sua parceira esta noite. Clara era da cidade, mas tinha passado anos fora. Meu pai explicou que ela vinha treinando para lidar com o pedágio e os segredos de Eden. Sua presença era reconfortante, mas também levantava muitas questões. Por que agora? Por que não fui avisado antes? Perguntei. Clara respondeu com um sorriso enigmático. Você precisava vivenciar sozinho para entender a responsabilidade. Agora, estamos juntos nisso. Ao chegar ao pedágio, Clara assumiu o controle com uma confiança que me deixou impressionado. Ela já sabia das regras e parecia conhecer até mesmo os detalhes mais obscuros daquelas noites estranhas. A chave para sobreviver, James, é manter a cabeça fria. Não importa o que veja ou ouça, lembre-se, as regras existem por um motivo. A noite começou relativamente tranquila, mas não demorou para que os eventos estranhos começassem novamente. Desta vez, um ônibus apareceu na estrada. Ele era velho, com janelas embaçadas que impediam de ver quem estava dentro. Quando parou na cabine, a porta se abriu lentamente, mas ninguém desceu. Clara olhou para mim e sussurrou: essa é sua vez. Enfrente isso. Com o coração batendo forte, aproximei-me do ônibus. Lá dentro, vi sombras que pareciam humanas, mas suas formas eram distorcidas, como se algo estivesse errado com elas. Uma voz profunda ecoou do veículo. Você sabe o que precisamos. Olhei para Clara, mas ela permaneceu em silêncio. Então, me lembrei da regra: nunca aceite nada de estranhos. Eu não tenho nada para vocês, respondi com firmeza. A porta do ônibus se fechou com força e ele desapareceu na escuridão. Clara assentiu, aprovando minha decisão. Você passou mais um teste, mas a noite ainda está longe de acabar. Mal ela terminou de falar, um uivo agudo ecoou pela estrada, seguido por um silêncio inquietante. O que quer que estivesse lá fora estava apenas começando. Os uivos ecoavam pela escuridão, cada vez mais altos e próximos, até que todo o ambiente parecia vibrar com um som primal, ameaçador. Clara ergueu uma lanterna e apontou na direção da estrada, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão, como se algo a absorvesse. James, fique atento. Isso não é um teste comum. É um aviso, ela sussurrou, enquanto o rádio na cabine começava a estalar e mudar de estação sozinho, até sintonizar novamente na Rádio Harmony.
A voz do apresentador ressoou, calmamente sinistra. Bem-vindo ao seu segundo desafio, James. Agora, as escolhas não são mais sobre sobrevivência, mas sobre sacrifício. O rádio emitiu um ruído alto, e um som estranho preencheu o ar, algo entre risadas e choros, misturado com o som de correntes arrastadas no asfalto. Uma figura começou a se materializar ao longe, andando lentamente em direção ao pedágio. O coração disparou e a adrenalina tomou conta. Quando a figura entrou na luz do pedágio, revelou-se uma mulher vestida de branco, mas seu rosto era um vazio total, como se fosse uma tela em branco. Seus passos eram lentos e decididos, e suas mãos seguravam uma mala desgastada, que pingava um líquido escuro, denso, que parecia sangue. Ela é parte do segundo desafio, Clara murmurou, me segurando pelo braço antes que eu fizesse algo impulsivo. Lembre-se, não aceite nada dela. A mulher parou na frente da cabine, sua presença trazendo uma pressão sufocante ao ar. Ela ergueu a mala, estendendo-a na minha direção. Quando não reagi, ela começou a falar, mas sua voz não parecia humana. Era como um coral de sussurros sobrepostos, cada um dizendo algo diferente. James, a cidade precisa disso. Pegue, é para o bem de Eden, insistiu, enquanto o líquido escorria pelo pedágio, formando padrões que pareciam runas. A tentação de ceder era esmagadora, mas lembrei das regras e me mantive firme. Não posso aceitar, declarei com firmeza, afastando-me da janela. A mulher inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse analisando minha decisão, antes de lentamente se dissolver em uma névoa densa que subiu em espirais, desaparecendo no ar. Clara soltou o ar que parecia estar segurando. Bom trabalho, mas eles estão apenas começando a testar seus limites. Antes que eu pudesse responder, a luz na cabine começou a piscar, e a sensação de estar sendo observado tomou conta. Algo se movia na floresta ao lado da estrada, sombras que se deslocavam rápido demais para serem humanas. Clara pegou uma faca de caça de sua mochila, entregando-me uma segunda. Elas não podem cruzar o pedágio, mas podem tentar te puxar para fora. Não deixe. De repente, as sombras se tornaram mãos compridas e esqueléticas que emergiram da escuridão, tentando agarrar a cabine. Elas batiam contra as janelas e arranhavam a madeira, emitindo um som terrível, como pregos sendo arrastados por uma lousa. O rádio voltou a tocar, mas agora era uma melodia infantil, quase zombeteira. O som parecia enfraquecer minha concentração, tornando mais difícil me focar nas regras. Clara gritou: James, não olhe para elas. Concentre-se na lista. Eu fechei os olhos, tentando bloquear os sons e as imagens horríveis que surgiam na minha mente. Minhas mãos apertaram a faca com força, enquanto Clara lutava para afastar as sombras com um sal que espalhava pelo chão. Após o que pareceu uma eternidade, o rádio fez um clique e voltou ao silêncio. As sombras recuaram, desaparecendo como fumaça ao vento. Clara sentou-se na cadeira da cabine, visivelmente exausta, enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Eles estão ficando mais ousados, disse ela. Quanto mais você resistir, mais forte será a próxima investida. Olhei para ela, tentando entender o que mais poderia acontecer. Mas antes que pudesse perguntar, um som metálico chamou nossa atenção. O braço do pedágio estava se levantando sozinho. Isso não é normal, Clara disse, correndo para baixá-lo, mas ele parecia travado em sua posição. A estrada ficou completamente vazia, mas algo ao longe começou a surgir, um trem. Não havia trilhos naquela estrada, mas o trem vinha em alta velocidade, envolto em chamas azuis. Seus vagões estavam cheios de figuras humanas que pareciam derreter, como se fossem feitos de cera. À medida que ele se aproximava, o calor era sufocante, e Clara segurou meu braço com força. Não importa o que aconteça, James, não entre nesse trem. O trem parou em frente ao pedágio, as portas de um dos vagões se abrindo lentamente. De dentro, uma voz grave ecoou: Suba a bordo, James.
Sua família prometeu isso. Enquanto olhava para Clara, seu olhar me dizia tudo. Esse era o maior teste até agora, e meu próximo movimento poderia definir o destino de Eden. A porta do trem permaneceu aberta, emanando uma luz azul gélida que parecia me puxar, enquanto a voz grave continuava a ecoar. James, é seu destino. Você não pode escapar dele. Olhei para Clara, buscando uma orientação, mas ela mantinha os olhos fixos na porta, com um semblante rígido. Lembre-se das regras, James. Nunca deixe a cabine. Não importa o que aconteça, ela murmurou, segurando firme a faca em sua mão. Eu estava paralisado. Algo naquele trem parecia familiar, como se ele estivesse ligado a memórias que eu não conseguia acessar. As figuras nos vagões derretidos olhavam para mim, seus rostos mudando constantemente, como reflexos distorcidos em água ondulante. Foi então que percebi. Alguns deles se pareciam com antigos moradores de Eden, pessoas desaparecidas há anos, cujas histórias eram contadas em sussurros pela cidade. A voz dentro do trem tornou-se mais insistente. Sua família sabia que este dia chegaria. Você pode acabar com isso. Suba a bordo. Meu corpo parecia pesado, como se a gravidade estivesse dobrada, me empurrando em direção àquela luz azul. Mas uma lembrança veio à tona. As palavras do meu pai, dizendo que cada regra tinha um propósito. Não importa o que veja, James, você nunca sai da cabine. Respirei fundo e gritei de volta para o trem. Não vou entrar. Seja lá o que for, eu não faço parte disso. O silêncio caiu pesado, quase opressivo. As figuras nos vagões começaram a se dissolver, como névoa sendo sugada de volta para a escuridão. A porta do trem se fechou lentamente, e o veículo começou a se mover, não na direção da estrada, mas para cima, desaparecendo no céu como se nunca tivesse existido. Clara soltou o ar que parecia ter prendido por minutos. Você fez a escolha certa, James. Mas não ache que acabou. Eles vão voltar. E da próxima vez, será ainda mais difícil. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, o rádio na cabine voltou à vida, sintonizando novamente na Rádio Harmony. A voz do apresentador retornou, calma e quase zombeteira. Muito bem, James. Mas o preço da resistência sempre aumenta. Está preparado para o que vem a seguir. O rádio desligou abruptamente e a noite mergulhou novamente no silêncio. Clara colocou a mão no meu ombro. Temos que nos concentrar no restante da noite. Eles estão testando seus limites. Antes que eu pudesse responder, um som peculiar chamou nossa atenção. Era um choro suave, vindo de fora da cabine. Olhamos para a estrada e vimos uma criança, não mais do que 6 anos, vestindo roupas rasgadas, segurando um ursinho de pelúcia. Por favor, me ajude, implorou a criança, seus olhos grandes e cheios de lágrimas. O som do choro era desesperador, mas algo estava errado. Lembrei-me da regra: ignorar todos os pedidos de ajuda. Clara sussurrou: isso é um truque, James. Não importa o quanto pareça real, não podemos abrir a porta. A criança começou a bater na janela, soluçando e pedindo para entrar. Eles vão me pegar. Por favor, não me deixe aqui. Meu coração parecia apertado, mas me forcei a não reagir. Clara permaneceu imóvel, e o choro da criança lentamente se transformou em um riso distorcido, que ecoou na noite como um trovão. A figura desapareceu, deixando apenas o silêncio. Ainda assim, a tensão na cabine era palpável. Você está aprendendo rápido, Clara disse, sua voz carregada de um misto de alívio e preocupação. Mas essas coisas não vão desistir tão cedo. A estrada ficou calma por um tempo, o tipo de calma que só intensifica a sensação de que algo pior está por vir. De repente, uma rajada de vento sacudiu a cabine, fazendo as luzes piscarem. O rádio ligou mais uma vez, mas agora tocava uma melodia suave e hipnótica, quase como uma canção de ninar. Na estrada, uma silhueta alta e esguia surgiu, movendo-se com uma fluidez quase sobrenatural.
Seu rosto era coberto por um capuz, e suas mãos carregavam uma lamparina que emitia uma luz dourada e tremulante. Clara se levantou imediatamente. Esse é o ceifador. Ele só aparece quando alguém está próximo de quebrar uma regra. James, mantenha a calma e fique firme. Ele não pode entrar, mas vai tentar de tudo para te manipular. O ceifador parou diante da cabine, sua presença trazendo uma sensação de vazio esmagador. Ele ergueu a lamparina, balançando-a de um lado para o outro como um pêndulo. A luz dourada parecia crescer, preenchendo a cabine com uma sensação de torpor. Minha mente começou a vagar, e memórias aleatórias surgiram, confusas e entrelaçadas. Lutei contra a sensação, me lembrando das palavras de Clara. Ele não pode entrar. A lamparina apagou de repente, e o ceifador se desfez no ar, como poeira ao vento. O relógio marcava 5h30. Faltava pouco para o amanhecer, mas eu sabia que, até lá, as ameaças não parariam. James, Clara disse, sua voz mais sombria do que nunca. A noite está te testando, mas o verdadeiro perigo é o que acontece quando você acha que está seguro demais. O fim da noite parecia mais distante do que nunca, e eu sentia que algo maior estava por vir. O tipo de desafio que mudaria tudo. Às 5h30, a noite estava prestes a alcançar seu clímax, mas o tempo parecia desacelerar, tornando cada segundo um teste de paciência e resistência. Clara se recostou na cadeira, os olhos fixos na estrada, como se esperasse algo. James, ouça com atenção. O último desafio de toda a noite é o mais traiçoeiro. Não vai ser algo simples de ignorar. É sempre pessoal, algo que mexe com você de um jeito que as outras coisas não conseguem. Eu engoli em seco, tentando me preparar para o que viesse. O rádio, que havia ficado em silêncio, começou a chiar novamente, mas desta vez era diferente. Em vez da voz familiar do apresentador da Rádio Harmony, ouvi outra voz. Era profunda, rouca, mas inconfundível. Era meu pai. James, você precisa me ajudar, filho. Algo terrível aconteceu. Meu coração disparou e instintivamente me levantei. Olhei para Clara, que apenas balançou a cabeça. Não acredite. Não importa quem ou o que seja, eles estão usando isso contra você. Mas a voz no rádio continuava. Eles me pegaram, James. Estou aqui fora. Só preciso que você saia da cabine e me ajude. Olhei pela janela e vi uma figura ao longe, caminhando pela estrada na direção da cabine. À medida que ela se aproximava, tornou-se clara. Era meu pai, com o mesmo terno que ele usava quando me deixou na cabine pela primeira vez. Ele estava mancando, o rosto contorcido em dor. James, por favor, você precisa sair agora. Não há mais tempo. Eu estava dividido. Tudo em mim gritava para correr até ele, mas a lembrança das regras me segurava. James, Clara disse firme, sua voz cortando o ar, olhe para mim. Essa não é a realidade. É a noite tentando te manipular. Mas a figura na estrada parecia tão real. Ele estava agora na frente do pedágio, estendendo a mão para mim. Eu sou seu pai, James. Você vai me abandonar aqui. Aquelas palavras atingiram um ponto sensível. Meu pai sempre foi duro, mas nunca questionou minha lealdade a ele. Esse detalhe fez algo dentro de mim hesitar. De repente, o rádio estalou novamente e uma segunda voz ecoou. Era meu pai de verdade. James, lembre-se, regras são a nossa proteção. Não ceda. Estou esperando por você na cidade. Aquilo foi o suficiente para quebrar o feitiço. A figura na estrada começou a se distorcer, o rosto se alongando em algo inumano. Clara agiu rapidamente, jogando um punhado de sal pela porta da cabine. A criatura soltou um grito agudo, recuando para a escuridão. Eles estão ficando mais ousados, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Eu me sentei, tentando acalmar os nervos. Meu relógio marcava 5h45, 15 minutos até o amanhecer. De repente,
Um som grave e constante veio da floresta ao lado da estrada, como batidas em um tambor. A cada segundo, o som ficava mais alto e a cabine começou a tremer levemente. Clara se levantou, pegando a faca novamente. Isso é novo, ela disse, a preocupação evidente em sua voz. O som veio acompanhado de luzes piscantes na estrada. Mas essas luzes não eram de carros, eram lanternas, centenas delas, carregadas por uma multidão de figuras encapuzadas que saíam das árvores. Elas marchavam em direção à cabine em uníssono, como se fossem parte de um único organismo. Cada passo fazia o chão vibrar. James, Clara disse, tentando manter a calma. Lembre-se, a cabine é seu santuário. Eles não podem entrar, mas você também não pode sair. As figuras pararam a poucos metros da cabine, formando um círculo ao redor dela. Uma delas avançou, removendo o capuz. Era a velha que eu tinha visto na caminhonete enferrujada. O preço deve ser pago, ela disse, com uma voz que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Você é o guardião agora. Faça sua escolha. Sua liberdade ou a segurança de Eden. As palavras dela fizeram meu estômago revirar. Eu sabia que não podia confiar nela, mas a intensidade de sua presença era avassaladora. A multidão começou a cantar em uma língua que eu não compreendia, e a pressão no ar ficou quase insuportável. Olhei para Clara, mas até ela parecia incerta do que fazer. A velha estendeu uma moeda dourada na minha direção. Aceite isso, e tudo terminará. Você será livre, mas eu sabia que a liberdade tinha um preço. Eden não sobreviveria sem o pedágio e suas regras. Lembrei-me do que meu pai havia dito sobre sacrifício. Respirei fundo e recusei a moeda. A velha me lançou um olhar penetrante antes de desaparecer, junto com toda a multidão. Quando olhei para o relógio novamente, eram 6 horas. O sol começou a nascer, iluminando a estrada. Tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Clara colocou a mão no meu ombro. Você fez bem, James. Mas lembre-se, cada noite traz um novo desafio. Agora você sabe o que está em jogo. Voltei para a cidade, exausto, mas determinado. Meu pai me aguardava na entrada, com um sorriso discreto. Você conseguiu. Estou orgulhoso de você, mas eu sabia que aquela vitória era apenas o começo. As noites no pedágio continuariam a testar não apenas minha coragem, mas também minha determinação de proteger Eden. Os dias que se seguiram ao meu segundo turno no pedágio foram inquietantes. A cidade parecia igual, mas algo em mim havia mudado. Cada som, cada sombra, cada olhar das pessoas parecia carregar um peso que antes eu não percebia. Meu pai estava mais sério do que nunca, mas evitava falar sobre o que aconteceu. Clara também parecia distante, mas havia algo em seu comportamento que sugeria que ela sabia mais do que estava disposta a compartilhar. Na noite seguinte, quando o sol começou a desaparecer atrás das montanhas, meu pai me chamou para a sala. Ele segurava um livro antigo, com uma capa de couro rachada e sem título. James, chegou a hora de você saber mais sobre nossa família e a razão pela qual somos os guardiões do pedágio. Sua voz estava carregada de gravidade, e por um momento percebi o peso que ele carregava por tantos anos. Ele abriu o livro, revelando páginas cheias de símbolos que eu não conseguia entender e relatos escritos à mão. Há séculos, nossos ancestrais fizeram um acordo para proteger Eden de algo terrível. Eles selaram essa ameaça com um pacto, mas isso veio com um preço. Alguém sempre teria que vigiar o portão. As regras foram criadas para nos guiar, mas também para manter o equilíbrio. Meu pai apontou para um símbolo que parecia familiar, algo que eu tinha visto na noite em que tracei as runas com tinta. Este é o selo que impede que as forças do outro lado entrem em nosso mundo. Cada vez que você traça o símbolo, está fortalecendo o pacto. Mas se você errar ou desobedecer uma regra, o equilíbrio é quebrado, e eles se tornam mais fortes. Eu absorvi aquelas informações enquanto ele continuava. Clara está aqui para ajudá-lo, mas, no fim, a responsabilidade é sua.
Cada turno no pedágio é um teste, James. Não apenas para proteger a cidade, mas para garantir que você está pronto para carregar este fardo quando eu não puder mais. Suas palavras me atingiram como um soco. Era mais do que apenas uma tarefa. Era um legado. Naquela noite, voltei ao pedágio com Clara, mas algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se a própria noite estivesse nos observando. Assim que entramos na cabine, Clara trancou a porta e olhou para mim. James, precisamos falar. O que aconteceu ontem à noite foi apenas o começo. A velha, o trem, a criança, eles não são apenas testes. São partes de algo maior. Fiquei surpreso. Algo maior? O que você quer dizer? Perguntei. Clara suspirou, olhando pela janela para a escuridão além. Existem forças do outro lado que estão cansadas de esperar. O pacto está enfraquecendo e eles querem atravessar. Tudo isso, os desafios, as regras, até mesmo o oficial sem cabeça, é parte de uma guerra que está prestes a começar. Antes que pudesse responder, o rádio estalou novamente e a voz da Rádio Harmony voltou, desta vez mais alta e mais clara do que nunca. Boa noite, James e Clara. Bem-vindos à terceira noite. Esperamos que estejam prontos, porque hoje tudo muda. O rádio desligou abruptamente, deixando um silêncio assustador no ar. Antes que pudéssemos reagir, uma luz vermelha brilhante iluminou a estrada. Uma figura alta e encapuzada surgiu, segurando uma foice que parecia feita de ossos e metal retorcido. Ao redor dela, pequenos vultos rastejavam pela estrada, parecendo sombras vivas que se contorciam como serpentes. James, Clara disse, com uma calma forçada, prepare-se. Isso é diferente de tudo que enfrentamos antes. A figura ergueu a foice e apontou para a cabine. Guardião, ela gritou, com uma voz que parecia ressoar dentro da minha cabeça. O tempo está se esgotando. Escolha. Entregue o selo, ou testemunhe a destruição de tudo que ama. Meu coração disparou. Não havia treinamento ou regra que me preparasse para aquilo. Olhei para Clara, esperando por orientação, mas ela estava tão assustada quanto eu. James, não ceda. Não importa o que ele diga, não abra a porta. A figura avançou lentamente, as sombras ao seu redor crescendo e se aproximando da cabine. O rádio voltou à vida, tocando uma melodia sombria que parecia sincronizada com cada passo do inimigo. As paredes da cabine começaram a tremer, como se estivessem sendo atingidas por um vendaval invisível. Eu peguei a faca que Clara havia me dado na noite anterior e me preparei. Não tinha ideia do que fazer, mas sabia que recuar não era uma opção. A figura parou a poucos metros da cabine e ergueu a foice. Sua escolha, guardião, ela disse, com uma calma aterrorizante. Respirei fundo, concentrando-me na única certeza que tinha. As regras existiam por um motivo. Eu não abriria a porta. Com um movimento rápido, a figura lançou a foice em direção à cabine. Ela atingiu o vidro, mas, em vez de quebrá-lo, formou uma rachadura que brilhava com uma luz vermelha intensa. A energia pulsava e, por um momento, achei que a cabine seria destruída. Mas então, algo inesperado aconteceu. O símbolo que eu havia traçado na noite anterior brilhou na porta da cabine, irradiando uma luz azul que anulou a vermelha. As sombras recuaram, e a figura encapuzada gritou em fúria antes de desaparecer, levando consigo a tempestade de energia que ameaçava nos consumir. Quando tudo se acalmou, olhei para Clara, que estava ofegante, mas aliviada. Você fez bem, James, ela disse, mas a batalha está longe de acabar. Olhei para a estrada, ainda tremendo com o que havia acontecido. Era apenas mais uma noite, mas agora eu sabia que cada turno seria mais perigoso, e que o pedágio não era apenas uma tarefa, era um campo de batalha. O silêncio voltou à estrada, mas dentro de mim, tudo estava em completo caos. Meu corpo tremia, e o som da foice batendo contra o vidro ainda ecoava em minha mente.
Clara limpou o suor da testa com a manga e me lançou um olhar sério. Você está começando a entender, James? Eles não vão parar. Cada noite vai ser um teste mais brutal do que o anterior. É assim que eles enfraquecem o guardião, usando o medo, a exaustão e a dúvida. Eu tentei falar, mas as palavras não saíram. Tudo o que consegui fazer foi olhar para o símbolo na porta, agora brilhando fracamente, como se tivesse absorvido a energia do confronto. Esse símbolo, comecei, minha voz tremendo, é a única coisa que os impede, não é? Clara assentiu, seu olhar fixo na estrada como se esperasse que algo mais surgisse. É o selo que mantém o pacto intacto, mas ele não vai durar para sempre. É por isso que você precisa estar aqui. Toda noite, todo turno, o relógio na parede marcava 5h50. A luz do amanhecer já começava a tingir o céu com tons alaranjados, mas o ar ainda estava pesado, como se a noite não quisesse terminar. Faltam 10 minutos, Clara disse, com um tom que sugeria que ela esperava algo grande. A última hora é sempre a mais perigosa. É quando eles tentam o impossível. Quase como se a escuridão estivesse ouvindo, uma nova presença começou a se formar na estrada. Não era uma figura, nem um som. Era uma ausência, um vazio tão absoluto que parecia devorar a luz ao seu redor. Era como olhar para um pedaço do universo onde nada existia, nem tempo, nem espaço. Apenas vazio. Clara ficou imóvel, os olhos arregalados. Isso é novo, ela murmurou, agarrando minha mão com força. O vazio começou a se mover, aproximando-se lentamente da cabine. Tudo ao redor dele parecia ser puxado, como se a própria realidade estivesse sendo sugada para dentro daquela escuridão. James, Clara disse, com um tom de urgência, não olhe diretamente para ele. Não importa o que você veja, não deixe que ele te atraia. Eu desviei o olhar, tentando me concentrar em qualquer outra coisa, mas era impossível ignorar a presença esmagadora. Senti uma pressão na cabeça, como se minha mente estivesse sendo puxada para fora de mim. Sons começaram a surgir, como sussurros, mas eles não vinham de fora. Estavam dentro da minha mente, murmurando coisas que eu não conseguia entender. O rádio, que estava mudo até então, estalou mais uma vez. Mas desta vez, não era a voz da Rádio Harmony. Era a minha voz. James, olhe para mim. Você sabe que isso é a única saída. Olhe para mim. A tentação era insuportável. Cada fibra do meu ser queria virar a cabeça, queria ver o que estava me chamando. Mas Clara gritou, sua voz cortando o torpor que me envolvia. James, lembre-se das regras. Não olhe para ele. A pressão aumentou e, por um momento, achei que não seria capaz de resistir. Mas então, algo brilhou no canto da cabine. Era o símbolo na porta. A luz azul voltou a brilhar, mais forte do que antes. E, como se fosse uma onda de choque, ela empurrou o vazio para trás. O vazio soltou um som, uma mistura de grito e eco, antes de recuar, desaparecendo na escuridão da estrada. O relógio marcou 6 horas em ponto. O sol surgiu no horizonte, banhando tudo com uma luz dourada e calorosa. Clara soltou minha mão e deixou escapar um suspiro de alívio. Você conseguiu, James. Mais uma noite. Mas o que quer que seja isso, está ficando mais forte. E você precisa estar pronto para o que vem a seguir. Eu me encostei na parede da cabine, exausto. Mas, ao olhar para a estrada iluminada pelo sol, uma nova certeza me invadiu. Eu não estava apenas enfrentando a noite. Estava enfrentando algo muito maior, algo que queria destruir tudo o que eu amava. Clara colocou uma mão no meu ombro. Você tem coragem, James, mas coragem não será suficiente. Você precisa de conhecimento. E é hora de aprender mais sobre o que está realmente acontecendo. Enquanto voltávamos para a cidade, eu sabia que as próximas noites seriam ainda mais difíceis. Mas também sabia que não estava sozinho. Com Clara ao meu lado e o apoio das regras, eu começava a entender que o pedágio não era apenas um trabalho.
Era um campo de batalha, e eu era o único capaz de mantê-lo seguro. A cidade estava banhada pela luz dourada do amanhecer, mas mesmo sob o calor reconfortante do sol, eu não conseguia relaxar. O peso do que havia acontecido na noite anterior ainda pairava sobre mim, como uma sombra que recusava se dissipar. Clara caminhava ao meu lado em silêncio, e minha mente fervilhava com perguntas que eu não sabia como começar a fazer. Ela parecia perceber meu estado, mas esperou até que estivéssemos longe da cabine do pedágio para quebrar o silêncio. James, você já deve ter notado que as noites estão ficando mais intensas, Clara começou, olhando para a estrada à frente. Isso não é uma coincidência. O vazio que enfrentamos hoje não foi apenas um acidente. É um sinal de que o pacto está se deteriorando mais rápido do que imaginávamos. Parei no meio da estrada, encarando-a. O que você quer dizer com isso? Meu pai disse que o pacto estava intacto enquanto seguíssemos as regras. Clara suspirou, cruzando os braços como se tentasse organizar seus pensamentos. Isso é verdade, em parte. Mas o que ele não te disse, talvez porque ele mesmo não saiba, é que o outro lado está evoluindo. Eles aprenderam a contornar algumas das nossas defesas. O vazio que vimos, ele não existia antes. É uma nova ameaça, uma que ainda estamos tentando entender. As palavras de Clara me atingiram como um soco. Não era apenas o pedágio, não era apenas Eden. Algo muito maior estava em jogo, e eu estava no centro de tudo. Então o que eu faço? Perguntei, tentando controlar a mistura de medo e frustração que fervia dentro de mim. Clara me encarou, seus olhos sérios, mas com um toque de compaixão. Você aprende, James. É hora de você entender o que realmente está em jogo. E isso começa com este livro. Ela abriu a mala que carregava e tirou um volume antigo, ainda mais velho do que o que meu pai havia mostrado. A capa era feita de couro escurecido e os cantos estavam desgastados pelo tempo. No centro, havia um símbolo em relevo que me parecia vagamente familiar. Era o mesmo que eu havia traçado na porta da cabine durante a primeira noite. O que é isso? Perguntei, pegando o livro com cuidado. Ele parecia mais pesado do que deveria, como se carregasse mais do que apenas palavras. Clara respondeu com um tom grave. É o livro das correntes. Ele contém tudo o que sabemos sobre o pacto, as criaturas e as regras que mantêm tudo em equilíbrio. Ele também contém verdades que vão te assustar. Mas, se você quiser sobreviver e proteger Eden, precisa ler. Eu folheei as páginas rapidamente, os olhos captando símbolos, anotações e ilustrações perturbadoras. Não parecia um livro comum. Algumas páginas pareciam vivas, como se os desenhos nelas pulsassem levemente sob o toque. Clara colocou a mão no livro, fechando-o, mas não leia isso sozinho. Há coisas aqui que podem mexer com sua mente se você não estiver preparado. Vamos fazer isso juntos, e eu vou te explicar o que cada parte significa. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade aumentar mais uma vez. Voltamos para minha casa, onde meu pai nos esperava na varanda. Ele parecia cansado, mais do que de costume, como se o peso de anos de segredos estivesse finalmente cobrando seu preço. Então, ela te contou, ele disse, olhando para Clara com uma expressão neutra. Ela assentiu. Ele precisa saber, senhor. Quanto mais cedo, melhor. Meu pai suspirou e fez sinal para que entrássemos. Sentamos na mesa da sala de jantar, e Clara abriu o livro, colocando-o entre nós. O que você está prestes a aprender, James, não é apenas sobre Eden, ela começou. É sobre o equilíbrio entre mundos. O pacto que sua família fez não protege só esta cidade. Ele protege o nosso mundo inteiro. Conforme Clara explicava, o escopo do que estava em jogo se tornou assustadoramente claro. Eden era um ponto de convergência, uma ligação frágil entre nosso mundo e algo do outro lado, um plano de existência que seguia suas próprias regras e era habitado por entidades que não podiam ser compreendidas plenamente pela mente humana. O pedágio era o selo, e as regras eram a única coisa que mantinha essas entidades sob controle.
E o vazio? Perguntei, lembrando da coisa terrível que havia tentado nos engolir na noite anterior. Clara trocou um olhar com meu pai antes de responder. Ele é a prova de que o outro lado está ficando impaciente. Eles não querem mais esperar que o pacto enfraqueça por si só. Estão tentando romper as barreiras à força. Meu pai se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. É por isso que você precisa ser forte, James. Não se trata apenas de seguir as regras. Trata-se de entender o que elas significam. O que está em jogo aqui não é apenas Éden. É o equilíbrio de tudo que conhecemos. Eu respirei fundo, tentando processar tudo isso. A ideia de que minha função no pedágio era parte de uma batalha entre mundos era avassaladora. Mas também havia uma centelha de determinação crescendo dentro de mim. Se era meu destino proteger Éden, então eu faria isso. Não importava o custo. Clara fechou o livro e me deu um sorriso encorajador. Você tem o que é preciso, James, mas a próxima noite vai ser ainda mais desafiadora. Eles sabem que você está resistindo, e isso os torna perigosos. Eu assenti, sabendo que não havia como voltar atrás. A guerra havia começado, e eu estava na linha de frente.